Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, tá, pessoal? É uma honra para mim e principalmente nesse quórum com tantos profissionais excelentes que vêm apresentando, tá? Vocês já estão vendo a minha tela? Já tá vendo, Jessene? Já sim. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Aqui na UP, nós acreditamos que quando uma empresa faz uma conexão humana, adicionando essa conexão humana a uma conexão digital, e não meramente criando uma conexão digital, isso cria uma plataforma completamente diferente, sobre qual construir e sustentar um relacionamento significativo e de longo prazo com esses clientes se torna o centro de tudo, tá? Nós acreditamos, inclusive, que essa é uma das oportunidades únicas de mudar a forma de se comunicar, né? O Omnichannel simplesmente representa uma evolução do Customer Service e permite que os clientes possam interagir com uma marca via qualquer canal de mídia ou dispositivo. Então, isso traz muita liberdade para esses novos consumidores. Todos nós sabemos aqui, né, e eu acredito que boa parte aqui dos que estão me assistindo fazem parte desse seleto grupo chamado de Consumidores 4.0, né, e a gente sabe que agora a gente pode mudar regularmente de um site de comércio eletrônico, do computador, para o smartphone, para um tablet, ou até mesmo visitar uma loja física. Enfim, a gente pode fazer e realizar uma série de pesquisas antes de completar as compras, né? E essa facilidade de acesso a todos os canais vem cada dia se tornando uma necessidade mais latente dos clientes, dos consumidores. E aí vem a grande questão, né? Porque o Omnichannel, apesar de ser muito falado, ele ainda é um conceito relativamente emergente. Mas já se mostrou que pode sim se tornar um novo motivo de sucesso ou insucesso de uma marca. A execução de uma estratégia Omnichannel com sucesso, ela requer sofisticação tecnológica, por um lado, e tem que ser suportada por profissionais que entendem de negócio de pessoas, que pode fazer, então, que esses clientes se sintam acolhidos, se sintam reconhecidos, à medida que eles são atendidos em diferentes canais, fazendo que seja criado realmente um ciclo de vida e um contexto consistente do histórico daquele cliente. Um ponto aqui que a gente também vai falar, e hoje também não é tão explorado por outros players, é justamente sobre o Employee Experience. A gente quer mostrar um pouquinho sobre o que a gente tem feito para contribuir com essa boa experiência do consumidor, do operador, tá? Do colaborador. A solução. A nossa plataforma, a Omnichannel, ela é 100% cloud-based e ela tem o foco de gerir o relacionamento considerando o cliente no centro de tudo. O já comentado anteriormente, customer-centric, né, mencionado por outros palestrantes anteriores a mim. Dessa forma, a gente possibilita que esses clientes tenham poder de comunicação independente do canal de mídia, principalmente os novos canais, né, que hoje em dia se tornaram os principais canais de comunicação, como, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram, o Facebook, entre outros. Não esquecendo, obviamente, dos canais tradicionais também, né, que evoluíram, principalmente por conta do nosso motor cognitivo, né, a SOF, no qual hoje a gente utiliza a inteligência artificial para o atendimento tanto nos canais de texto quanto nos canais de voz, como, por exemplo, as URAs cognitivas, com reconhecimento de voz e humanização do atendimento, inclusive fazendo integrações com todo e qualquer software de mercado por intermédio de APIs. Tá? Então, basicamente, exemplificando, vamos decolar a ideia aqui, tá? E para isso eu quis ilustrar aqui um tema, né? Imagine, então, que você goste muito de produtos de uma marca e quer adquirir um produto, tá? Então, aqui eu vou exemplificar um case do Boticário, por exemplo, onde o cliente quer adquirir um perfume. O canal utilizado aqui e que vai ser demonstrado foi o WhatsApp, e aqui nesse vídeo a gente vai poder ver essa interação inicial sendo realizada pela Soul Chatbot e possibilitando concluir a compra de uma forma 100% automática, ou então falar com o consultor de vendas, que aqui foi o caso que nós escolhemos, tá? Nesse case, vocês vão perceber o seguinte: o cliente ele se identifica, ele começa nessa navegação solicitando o que ele deseja, e aqui ele deseja realmente saber sobre um produto específico. O bot ele faz uma série de questionamentos para ele, perguntando, por exemplo, se ele deseja uma promoção, se ele deseja uma promoção, depois ele lista quais são esses perfumes, quais são esses produtos, e logo na sequência pergunta se ele deseja adquirir ou ver outras promoções. E qual o formato dessa aquisição, né? 100% automático ou falar com um consultor.
Neste caso, ele quis falar com o consultor, a Sophie perguntou alguns detalhes ali, como nome, telefone, e-mail, validou se estava correto, e logo na sequência fez esse transbordo para o operador humano. Para o operador recebeu contexto anterior, que já havia sido trocado com o bot, fazendo com que ele não precisasse repetir informações. Todas as informações passadas pelo usuário também foram enviadas para este operador, empoderando que ele faça aquele atendimento de uma forma bem tranquila, sem a necessidade de fazer novos questionamentos. Aqui a gente está exemplificando o Kennedy Responses, que são as respostas pré-prontas, né? Então aqui a gente consegue criar atalhos para mensagens de boas-vindas, para mensagem de uma venda de um produto específico, para encerramento do atendimento, de uma forma muito simplificada. Isso gera o quê? Uma melhora no TMA, no tempo médio de atendimento, porque em vez de o usuário digitar um disclaimer, um texto muito grande, ele simplesmente utiliza o exclamação e qual que é o nome dessa facilidade. E logo na sequência já enviar num bloco de texto para esse usuário. Isso facilita demais a conversa, tá? Como vocês podem ver aqui no vídeo de demonstração. Neste caso aqui, inclusive, o cliente ele pegou e falou que ele tinha uma dificuldade, uma dúvida e perguntou se poderia derivar de canal, né? Mudar para um atendimento telefônico. E muito facilmente aqui, o operador, com o auxílio da Sophie, consegue fazer essa derivação de atendimento mantendo o mesmo tracking desse atendimento posterior que estava sendo realizado através do WhatsApp para o telefone, tá? Como vocês podem ver aqui, foi imputado o telefone do usuário e logo na sequência, este mesmo cliente, consumidor, foi conectado com o operador, com o mesmo operador que estava fazendo essa venda. Ou seja, não se perde, nesse caso, interação. Toda a interação prévia que o cliente já tinha, iniciado no chatbot, depois no canal de live agent, depois na derivação para voz, nada se perde. Isso é um ponto que realmente muda a figura e a imagem da experiência do cliente, tá? Aqui nesse caso aqui o operador encerrou o contato e aqui a gente pode mostrar as possibilidades de transferir esse chat, por exemplo, para outro departamento, para um saque, para um comercial, ou até mesmo fazer a transferência deste chat para um outro operador, tá, em específico. Tal como a possibilidade de fechar esse chat, colocando ali o motivo desse chat, né, desse atendimento, e uma tag ali para depois facilitar. Essa tag aí, como análise de dados depois, é muito rico para fazer essa extração. Logo na sequência aqui, um ponto também que a gente quer ressaltar, que é muito importante, é justamente a parte de gerenciamento da solução. Então, a gente também consegue analisar de uma forma em real time todos os chats correntes, os chats já fechados, então para uma auditoria, para uma monitoria, isso é muito rico, tá? É possível que o supervisor entre num chat que está ocorrendo em real time e apoie o operador, isso é muito importante, esses são chats abertos. Também existe toda a parte de analytics, onde você pode ver toda a parte de conversações, os totalizadores, o horário, quais foram os agentes que mais atenderam, tal como a parte de produtividade, tá? E isso pode ser filtrado por datas ou por períodos específicos de uma forma bem simplificada. E o monitoramento em real time, que você pode definir de quanto tempo você quer que ele atualize. Mostra todos os chats que estão abertos, fechados, encerrados, tal como os abandonados e o tempo médio de duração desses chats. Perfeito? Tal como também os agentes. Além desses temas, é importante também falar sobre a parte de configuração dos horários de trabalho, né? A gente sabe que essas operações existem uma série de particularidades com relação a quais são os dias da semana que elas atuam, que elas funcionam. Então, de uma forma bem simples, prática e rápida, é possível fazer a configuração dessas operações, de como que ele vai operar e atuar de acordo com essas regras, tá? De acordo com esses thresholds. Então, realmente é uma solução completa que visa atender aí o cliente de toda e qualquer forma, tá? Um ponto importante aqui é sobre a timeline da experiência, né? A gente sabe que a tecnologia, os processos bem mapeados são importantes. E um dos carros-chefes para transformar a experiência do cliente
Mas as pessoas ainda continuam sendo a principal chave para fornecer uma experiência do cliente excepcional, né? A tecnologia é muito importante, mas as pessoas são muito importantes também. E aqui a gente mostra uma timeline interessante em 5 passos, que funciona bem independente do canal de entrada do cliente. E esses são os passos, né? A gente identifica o cliente, rastreia e identifica o cliente e possíveis interações prévias, empodera o operador, né, coletando essas informações e transferindo todas essas informações importantes para o operador. Logo nesse momento a gente acolhe o cliente, realizando esse atendimento de uma forma personalizada, com foco na sua resolução. Isso gera uma conquista, né? Você aproxima o seu cliente da marca e o fideliza, porque ele sabe que ele vai ser bem atendido independente do canal, de uma forma rápida, prática, sem complicações. E logo na sequência vem uma camada aí que é muito importante, que é a camada de análise e evolução da relação. Esses dados são muito relevantes para aproximar, conquistar e reter os clientes, né? Que eu acho que também é um dos principais desafios de hoje em dia que todas as marcas vêm buscando. Um ponto importante, né, também, a gente sempre fala muito da experiência do cliente e ela continua evoluindo com essas novas tecnologias, análises preditivas, análises inteligentes, e as nossas pesquisas mostram que quanto maior a necessidade de fornecer uma experiência high touch para conquistar os corações e a mente dos clientes, maior é a necessidade de fornecer uma experiência excepcional do colaborador, o que hoje não é tão explorado, o Employee Experience. Se tornou uma base realmente para a evolução e uma necessidade expressa, tá? Aqui, inclusive, a gente tem uma frase do Simon Sinek, né, que ele já falava, clientes não vão amar uma companhia se os seus colaboradores não amarem primeiro. Então, isso é um ponto que a gente sempre toca muito na tecla e bate muito nesse ponto, justamente por quê? Porque se você não tratar o seu colaborador bem e der uma solução para ele que realmente atenda aquele problema, a necessidade para que ele possa atender bem o seu cliente, isso pode ser um problema, um potencial problema. E aqui, a gente vê nesse vídeo justamente alguns dos benefícios, né? A solução SOF, ela consegue entregar um grupo de comunicação privada entre supervisores e operadores, tá? Nesse grupo de comunicação privada você pode definir novos scripts de venda, novos catálogos de produto, uma nova estratégia que aconteceu nesse determinado momento. Ela também é uma solução de colaboração. Neste caso aqui, um dos usuários está pedindo para o seu supervisor para conversar e está startando uma videoconferência, tá? Então, para vocês terem noção, a gente consegue implementar numa única solução o canal de voz, de vídeo e de chat em diversas plataformas. Então, fica realmente muito simples de se comunicar e fazer com que a comunicação interna seja efetiva, seja funcional e realmente torne um diferencial dessa sua operação. Também é uma solução que serve como base de conhecimento, né? Você consegue compartilhar arquivos. Nesse caso aqui foi compartilhado um script de vendas. Esses arquivos eles podem ficar, eles são visíveis posteriormente por todos os operadores e supervisores inclusos nesse grupo. E, por último, mas não menos importante, né? A gente possui uma SOF não só voltada para Customer Experience, mas para Employee Experience. Aqui nós temos uma SOF de apoio e auxílio exclusivo ao operador, onde ele consegue tomar as ações do dia a dia, como se logar, entrar em pausa, ou até mesmo ações mais administrativas. Entender como é que estão os atendimentos dele, o NPS, entender como é que estão os colegas dele dentro da operação, se ele pode, por exemplo, naquele determinado momento, entrar em uma pausa banheiro, entender todos os temas que são importantes e pertinentes para a operação. E não somente isso, né? Como ele é uma solução totalmente configurável, você também pode colocar e pode inserir comandos exclusivos para aquela operação e para aquele cliente específico, tá? Então, a partir dessa SOF, você consegue, por exemplo, tirar dúvidas, colocar uma dúvida, como instalar o Excel o mais recente, como atualizar o Windows, enfim, uma série de fatores que é possível fazer e é factível incluir nesta SOF para o operador. O que buscamos, pessoal, é o equilíbrio perfeito entre o high-tech e o high-touch, né? A gente entende que isso é importantíssimo, imprescindível para que a gente possa atrair, aproximar, encantar e reter seu cliente, né? Nós realmente acreditamos que é assim que as marcas vão prosperar hoje e no futuro, né? Dessa nova era do cliente digital.
que hoje os clientes eles buscam muito mais que só experiência, né? Ele busca experiência com velocidade, usabilidade, ele realmente quer se sentir próximo da marca. E dessa forma que nós atuamos e entendemos que as nossas soluções podem atuar o negócio. Obrigado e fico à disposição para a gente bater um papo. Muito obrigada, Paulo. Por nada. Vamos aguardar só um segundinho que o Alex já vai entrar aqui com várias perguntas para você. Muito bom, estou ansioso. No mudo não fala, o erro clássico do mudo. Faz parte. Muito legal que você mostrou aí. Deixa eu te perguntar algumas outras coisas. A gente tem investido muito em voz. Então você falou muito de funcionalidade de atendimento. Queria que você discorresse um pouquinho sobre o que a gente está fazendo com URA, que eu acho que é um assunto que interessa bastante gente também. Sem dúvida, sem dúvida. E o que a gente vem fazendo, tá? Primeiro que a gente vem desmistificando a URA, né? A URA, ela caiu no dito popular e como ela já trouxe um preconceito lá de trás, que era justamente aquelas URAs horríveis que tinham Tecle 1, Tecle 2 e mais uma série de menus, a gente trata hoje como um novo modelo, né? A gente não chama mais de URA, a gente chama realmente de assistente virtual de voz, que realmente isso visa substituir essas URAs de modelo tradicional. Com a inteligência cognitiva da SOFI, com motores de voz, de sintetização, de reconhecimento, a gente consegue usufruir de toda a mente da SOFI, que a gente vai ver aqui durante essas próximas apresentações, que é extremamente rica, extremamente cognitiva, consegue ter um poder de compreensão, de aprendizado muito bom, justamente para acelerar esses atendimentos desses clientes, né? Então, sair do tradicional modelo do Tecle 1, Tecle 2, para um modelo do tipo, eu preciso da minha segunda via do boleto. E, obviamente, a inteligência artificial reconhece essa intenção e prossegue esse atendimento com um modelo de conversacional, com uma voz, e aí diversos idiomas, né? Hoje os nativos é português, inglês e espanhol. Então a gente vem atuando muito, principalmente na humanização dessa conversação, né? E na aceleração da interpretação do silêncio, da humanização realmente, né? Deixar isso daí menos robotizado e o mais próximo realmente de uma conversação humana. Fala um pouco do trabalho que a gente fez com latência, e eu acho que assim, para quem não é especialista, parece uma coisa meio complexa, né, falar de latência, mas ela é muito importante porque latência é o que faz a resposta vir mais rápido. Um dos problemas que a gente tinha com as URAs inteligentes algum tempo atrás, e na verdade até hoje, é que você fala e você tinha um processamento que podia levar aí 5 ou 6 segundos e só então isso chegaria de volta, né? E a gente tem trabalhado muito para acelerar esse período de latência para que a resposta venha de maneira mais natural, venha de maneira mais rápida. O Paulo parece que foi atacado pela bruxa da apresentação ali e foi sequestrado, ou mais provavelmente a internet dele caiu, não tem jeito quando a gente está fazendo Office. Mas assim, não tem problema, eu continuo falando aqui dos desafios que a gente tem tido com voz. A gente tem um time muito grande hoje de voz e a nossa tecnologia, ela se integra a qualquer central telefônica que o nosso cliente tenha, né? Tradicionalmente, nossos clientes são grandes e já tem centrais, a Avaya, as Genesis, Aspect, Cisco, e a gente não precisa trocar isso tudo. Os nossos sistemas de telefonia são modulares e particularmente os nossos sistemas DIVR, né, de URA, eles são uma camada lógica que se acopla a essa camada física da telefonia dos nossos clientes. Então, assim como em tudo que a gente tem falado, nosso objetivo sempre é ter implementações eficientes em 2 ou 3 meses e a partir daí começar a expandir o escopo do que a gente faz. Aproveitar um pouquinho aqui esse tempo em que eu fiquei sozinho de novo e fazer um pouquinho de propaganda do que virá a seguir. As 2 palestras seguintes são bem legais, porque são os 2 líderes dos laboratórios principais de SOFI no Brasil. Então, tanto falando de satélites,
quanto o G. Anderson falando de core da aplicação, então vai falar de algoritmo, vai falar de como é que o cérebro da Sophie funciona, são coisas muito legais. Tava eu falando sozinho aqui, Paulo, enquanto você caiu, não tem problema, acontece, eu sei que você está em Home casa, office. Home office é meio difícil. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta de home office, né? Aproveitar os minutos aí. A gente teve um desafio gigante esse ano, e você foi um dos caras que liderou isso, lá em fevereiro, né? Quando o Mark Stefanini ligou para a gente, falou, pode ser que a gente tenha que mandar 15 mil pessoas para casa mês que vem, e a gente nem acreditava muito, a gente falou, bom, a gente não acredita muito, mas quando o Marco disse que alguma coisa pode acontecer, é que pode acontecer, né? E você começou a trabalhar num time aí para conseguir botar esses 14 mil funcionários em casa, agora está natural, estamos em casa faz tempo, mas conta como é que foi esse desafio e como é que essa plataforma de telefonia e de Sophie que você lidera foi importante nesse processo. Sem dúvida, sem dúvida. E que desafio, né? Eu acredito que foi um dos maiores desafios da minha carreira e da carreira de todos os profissionais que atuaram conosco, né? O time que atuou, e se eu citar nomes aqui, eu vou estar sendo leviano, porque eu vou poder estar esquecendo de alguém. Foi um time brilhante que atuou na virada só de atendimento, que a gente tinha era mais de 2 mil operadores fazendo essa virada de atendimento, que é o core da solução, o core do atendimento da interface com o cliente. E, cara, a gente pensou que ia ser muito mais complexo do que realmente foi, né? Como a nossa solução ela é 100% SIP, 100% baseada em tecnologia IP, nós tivemos o primeiro momento foi a necessidade de estruturar e desenhar como é que a rede, como é que a tecnologia atual, né, que é a parte de conectividade, iria suportar. A tecnologia por si só, a Sophie Voice Experience por si só, ela já é 100% IP. Então, ela é muito flexível com relação a atuar on-premise, em cloud, através da internet, mas realmente até um determinado momento a gente atuava 100% on-premise. A gente conseguiu fazer um bom planejamento com o time de redes e conseguimos fazer essa virada desses profissionais, se não me engano, em duas semanas e meia. Foi um prazo recorde, né? Conseguir colocar todos esses profissionais que são realmente linha de frente do atendimento em casa. E dado isso, as novas versões da Sophie já vêm por default 100% baseado em cloud. Tá? Existe a possibilidade também, obviamente, de implementação on-premise. A Sophie é uma solução enterprise. Porém, a gente acredita que o cloud, a internet hoje facilita e viabiliza muito mais esses negócios. Tá? Inclusive, a gente vem percebendo essa demanda do cliente que busca realmente não ter a necessidade de investir pesado numa infraestrutura de tecnologia. Ele contrata tudo SaaS, como a gente tem uma suite Enterprise muito completa que abrange todos esses canais, ela realmente prefere, os clientes realmente preferem contratar isso como serviço. Legal, fundo muito legal aí da sua churrasqueira que eu conheço, gostei. Obrigado. E assim, a gente ficou tão confortável nesse modelo de home que a gente já anunciou em abril que não voltaria até dezembro, não sei se foi meio presciente, a gente imagina que hoje não volta antes de fevereiro ou março, se é que volta, né? Porque a gente reviu completamente o nosso modelo de trabalho, hoje a Stefanini anunciou, já faz algum tempo que vai ter 3 modelos de trabalho on-premise, quer dizer, dentro do escritório para algumas pessoas, híbrido para a imensa maioria, e muitos profissionais do que a gente chama de Stefanini Everywhere, então a gente anunciou que está contratando, e nós já contratamos centenas de profissionais assim, para trabalhar home de casa permanentemente em qualquer cidade do Brasil. Então hoje, quando a gente anuncia uma vaga, a gente anuncia para os 5 mil municípios brasileiros, tenha ou não tenha escritório da Stefanini, e isso é uma coisa que foi essa tecnologia que permitiu, né, que todos nós, a partir de agora, possamos trabalhar de dentro de casa. Eu e o Paulo, nesse momento, estamos, por exemplo, a 1.200 quilômetros de distância e trabalhamos juntos o tempo todo, assim como todo o time. Paulo, muito obrigado, grande apresentação, grande time. Vamos abrir espaço agora para o Vander e para o Gel, que vem em seguida. Super obrigado aí. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.